Entenda tudo sobre a OTAN, a importância dela dentro do cenário geopolítico atual e principalmente como pode cair no seu vestibular. E não se esqueça, tá? Quando nós estamos falando da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, são os países que eles se aliaram aos Estados Unidos, principalmente para combater, na época da Guerra Fria, a União Soviética, e que batia de frente diretamente com o Pacto de Varsóvia e também com a Comecon. Bom, antes de mais nada, é importante você saber que o Pacto de Varsóvia foi a mesma coisa que a OTAN. Países que se aliassem à União Soviética receberiam essa defesa, esse apoio da União Soviética e seria defendido por quem quer que seja e de quem fosse atacado. Já os Estados Unidos lançou justamente a OTAN para combater contra o eixo do mal que falava que eram socialistas. Ou seja, qualquer país que fosse atacado por alguém que não fosse aliado à OTAN receberia apoio militar a esse país atacado e principalmente aqueles países que atacaram sofreriam suas consequências. Isso acabou gerando muita tensão no mundo inteiro porque o mundo ele foi dividido. Mas Arnaldo, o que é então a Comecon? Comecon parece muito o nome de um jogo de algum personagem de jogo, né? Mas não tem nada a ver. A Comecon foi o acordo econômico da União Soviética. Então todos os países aliados à União Soviética seriam ajudados, tá bom? Dentro de um âmbito, de uma esfera econômica. Já quando nós estamos falando do Plano Marshall, nós estamos falando do apoio econômico dos Estados Unidos para os seus aliados, para bater de frente também com a União Soviética. Mas afinal, até aqui eu falei de dados históricos. Você sabe então qual é a sua importância no mundo atual? E bom, como você sabe, a OTAN continua existindo. E esse é um assunto quentíssimo para o seu vestibular. Pode cair, por exemplo, que ela ainda existe e não só apenas para bater de frente com a Rússia, mas esse é o principal fator, tá bom? Mas sim, combater qualquer outro país que pudesse mexer um pouquinho com a OTAN, com os países membros da OTAN. E aí, dentro da atualidade, nós podemos pensar em alguns países que eles são influentes dentro de regiões. Estados Unidos e China dentro de um âmbito global, assim como a Rússia também, tá? Mas o Japão, Europa em algo mais local, né, mais continental, e querendo ou não até o Brasil dentro da América do Sul, tá bom? Essa nova ordem mundial, ela vai nos reforçar bastante de como que o mundo ele está dividido. Mas cuidado, tá bom? Não se engane. Não é porque o mundo ele é dividido que nós vamos ter todo mundo amigo ou todo mundo inimigo. Alguns lados eles são mais próximos, outros já não são tão próximos assim. Arnaldo, mas o que você quer dizer com isso? Vamos lá, pega a visão então. Quando nós estamos falando de, por exemplo, os Estados Unidos querer ter a hegemonia novamente do mundo sob seu controle, nós temos a aproximação com a União Europeia e principalmente com o aumento da aliança ou do convite para que alguns países eles só são parte da OTAN, que eu já defini para você. Agora, o que acaba acontecendo? O mundo inteiro, ele é disputado por diversos países. Desde antigamente, com Grécia, Roma, depois nós temos Portugal, Espanha, Inglaterra e França, hoje Estados Unidos, Rússia e China. Falando na China, inclusive, você sabia que ela já foi a maior potência mundial? Sim, é só nós pensarmos qual foi o primeiro país a usar a pólvora. Pois é, né? A China. Então a China hoje ela é categorizada como uma potência em ascensão novamente. Ela sempre foi aquela potência mundial que controla o meio militar. Hoje nós temos o lado econômico. E para bater de frente com isso também, nós temos os Estados Unidos desesperadamente tentando separar um pouquinho, puxar a influência para ele e isolar um pouquinho, querendo ou não, a China e a Rússia. É importante de você pensar que para o seu vestibular nós temos jogos geopolíticos, onde a Rússia ela quer influenciar a Europa, porque querendo ou não, a Europa ela pode virar a chavinha. A Europa ela pode ser ponto definidor para a derrocada de alguma potência, tá bom? E aí é que tá, né? Você pode ver Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, sempre o foco foi na Europa, tá bom? Os países periféricos, eles também foram importantes, mas quando você tem a Europa que tem uma carga ainda, né, principalmente econômica muito grande, pode ser o ponto final para outra potência, principalmente para os Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos conseguem bater de frente bastante com a Rússia, principalmente por causa do apoio europeu. E ué, Arnaldo, mas o que tem a ver a OTAN com o meu vestibular? Bom, eu não preciso nem falar do convite que a Ucrânia recebeu para entrar na OTAN, e aí que teve todo esse bafafá e a invasão do Putin, né, na Ucrânia.
Tá, isso pode cair no seu vestibular, pode cair também, por exemplo, um paralelo. Ah, mas por que a Ucrânia ela acabou sendo veiculada pelas mídias e pela imprensa e outros países eles acabam não tendo esse mesmo destaque, sendo que nós temos essa influência, nós temos a influência dos Estados Unidos, da Rússia, tem essa treta, Paquistão e Índia, por exemplo, com a região da Caxemira, uma outra região extremamente conflituosa e bem perigosa. Pois é, vestibulanda. É importante então de você sempre pensar, a OTAN é uma organização que ela é militar, vai proteger principalmente o mundo ocidental, tá bom? E isso está relacionado totalmente com a nova ordem mundial e esse mundo multipolar, já aproveitando essa revisão do que nós acabamos de ver, por isso que é uma revisão. É importante de você ver também que dentro desse cenário geopolítico pode cair questão da Ucrânia, como eu havia falado, pode cair questões, por exemplo, conflitos no Oriente Médio, onde nós temos também Rússia e Estados Unidos. O seu vestibular pode e provavelmente vai cair questão ambiental, tá bom? Fique ligado e fique ligada. Existem várias outras decisões, inclusive a própria OTAN, ou NATO, né, em inglês, a própria OTAN, ela acaba tomando várias decisões, fazendo exercícios bélicos, lá perto, por exemplo, da China, fica provocando e tudo mais, a China e a Rússia. Tem a Coreia do Norte, que também pode cair, pode ser um assunto bem importante para o seu vestibular. Hoje, o que é bem provável é que vai cair questão de Ucrânia no Enem. Tema de redação? Obviamente que não é, mas uma questãozinha pelo menos é bem provável que caia, tá bom? E ó, se você não sabe nada sobre Ucrânia, vou deixar um vídeo falando exatamente sobre isso. Grande abraço e bons estudos, já aproveita, curte e me segue.